Susan Jacobi, que gente como eu costuma chamar de Jacobi, foi criada como católica, descobriu que era meio judia na juventude, se tornou jornalista, ateia, palavra feia, especialista em religião e Rússia, onde foi correspondente. O Grande Agnóstico é seu 12º livro. Angélica, vamos acreditar. Kirsten Sinema é singular, suprema. A deputada democrata é a única no Congresso que não se identifica com nenhuma religião, como 20% dos americanos. Mas o país ainda é muito religioso e mal sabe quem é Robert Ingersoll. A autora Susan Jacobi, no seu novo livro O Grande Agnóstico, diz que Ingersoll era uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos no fim do século XIX. Ele queria reviver o aspecto secular da independência americana. Difícil de acreditar. Escuta, quem foi esse grande desconhecido que para nós ignorantes continua sendo um grande desconhecido? Difícil acreditar na nossa ignorância. Grande ignorância. Você comentou agora a grande orelha. Ele tinha uma grande orelha e tinha uma grande cintura. Ele era imenso. Ele era um cara imenso. E é importante resgatá-lo. De você pensar que há pouco mais de 100 anos, os americanos estavam ainda... Ele teve coragem de lembrar que existia Darwin, lembrar do iluminismo, da reforma protestante. E para muitos americanos, ele foi a primeira pessoa com a qual eles ouviram o seguinte: Deus não existe. Os americanos... Foi uma primeira vez que eles viram na vida alguém falar, Deus não existe. E ele era um grande orador. E realmente, quem disse isso não fui eu, não foi Walt Whitman, um dos grandes poetas americanos. Você não ouviu a voz dele ainda? Não. Eles eram amigos íntimos, inclusive o Ingersoll falou no enterro do Whitman, que o considerou ele fazia memoráveis discursos em Nova York, falava por 3 horas sem nenhuma anotação. Aí lá fora do local, do salão que ele fazia o discurso dele, a Sociedade da Bíblia distribuía a Bíblia, havia era uma coisa fenomenal. Ele era republicano, essa é a grande ironia, era o partido do Lincoln, que não era um cara muito... Nunca foi religioso, né? Era a tradição republicana da época e ele só não concorreu a um cargo político porque ele era agnóstico, que era uma coisa, um pecado político na ocasião. Mas ele foi realmente uma pessoa importante e acho muito legal resgatá-lo para o debate de hoje. 3 horas, eu falo 30 segundos sem teleprompter, ele fala 3 horas. 3 horas e falava bem. Sem anotação. Não, você lê mal. Você pronto, você lê mal. Ele erra os nomes. E erra, ele acerta. Agora, 46 milhões de americanos pertencem à igreja do Non. Que igreja é essa? Essa é a igreja do Non, que não vai nenhuma igreja Non específica. Significa? Nenhuma. Mas também ateus e agnósticos. O número está mais ou menos estacionado. Eu acho que seria... E a tendência acho que crescer. Se você pegar essas pesquisas, entre os jovens com gente de menos 30 anos, cresce o número. Então acho que a tendência americana, a médio e longo prazo, é se tornar uma coisa como na Europa, uma sociedade mais secular. O grande ignorante e ateu Diogo Mainardi. Político que se diz ateu ou agnóstico é estúpido ou é corajoso? Bom, ele não se meteu, como disse o Caio, ele não se meteu em política por saber que perderia eleições e fez muito bem. Na verdade, as coisas não devem se misturar. A fé religiosa, a gente falou no primeiro bloco sobre os horrores do fundamentalismo islâmico, mas do outro lado também só há horror. Quer dizer, os grandes ateus do século XX, foi um século em que houve políticos ateus, de Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, Hitler, Pol Pot, quer dizer, uma gente tenebrosa e que não tinha fé religiosa. É sempre aconselhável não misturar nenhum tipo É uma questão íntima e é uma questão intelectual a fé religiosa. Eu sou um pequeno ateu e um grande ignorante, jamais me meteria em política porque acho que são disciplinas diferentes. A disciplina intelectual não tem nada a ver com a disciplina política, elas não podem se misturar, não devem se misturar. Agora depende, já que é uma questão desculpa, íntima, depende do país, só para lembrar, na Coreia do Norte, corajoso é quem se diz religioso, né? Depende do referencial. Já que é uma questão íntima, pergunta ao Ricardo qual é a religião dele, você sabe qual é? Ricardo, intimamente, qual é a sua religião? O Lucas pediu para te perguntar, te olhando assim, ó, no olho ali, ó. Intimamente, olho no olho, eu sou da mesma religião do Diogo, pequeno ateu, grande ignorante e apolítico. Agora, você sabe que... Eu sou pequeno em tudo, eu sou pequeno ignorante e um pequeno... O primeiro bispo protestante gay, chama Gene Robinson,
já aposentou, casou, aposentou. Ele diz que as pessoas vão à igreja em busca de Deus e encontram a religião e saem decepcionados. Esta, você acha, Ricardo, uma explicação boa para a redução dos números de fiéis na igreja convencional? Acho que é razoável, mas acho que é até um pouco mais grave do que isso. Na realidade, o que se encontra nessa busca de Deus não é a religião, se encontra a igreja, se encontra a instituição, e não tem nada menos divino do que algo institucionalizado. Esse é o grande problema. Eu acho que é isso que leva a essa perda brutal de seguidores das mais diversas religiões, com algumas exceções. Na mesquita, por exemplo, não está diminuindo, não. Mas isso é o que diz o bispo, que ele publicou um livro em setembro chamado Deus Acredita em Amor. É semi-biográfico, ele discute religião, mas a passagem mais assombrosa é do parto dele, porque ele tinha 5 quilos, a mãe era pequenininha, e o menino não saiu, o bebê não saía, ele não saía lá de dentro. Então, chamaram 6 médicos para tentar puxar o bispo. E o 6º tirou, mas ele estava tão machucado, tão deformado, que o médico resolveu consertar a cabeça dele, arredondar a cabeça, porque ele falou, esse menino não vive disso, não vai viver de jeito nenhum, e a mãe vai levar um choque quando vê essa feiura no caixão. Então, ele arredondou a cabeça e viveu. E ele só contou isso para o bispo com 13 anos, e o bispo já era meio gênio. Ele, no primeiro ano de escola, ele era o mais avançado, ele lia como os alunos do 4º e do 5º ano. Então, a história dele é uma história boa do ponto de vista como leitura religiosa e pela própria vida. Agora, Caio, religião não dominou a semana. Além das armas, 2 confissões de atletas fizeram as manchetes. O Lance Armstrong, que foi o confessionário da Oprah, contou tudo. Difícil de acreditar, né? Esse é o bordão desse programa, que demorou tanto tempo, né? Difícil de acreditar nesse programa, né? Em tudo, né? Temos que ser grandes agnósticos, né? Mas ele foi na Madre Superiora, né? A Oprah é a Madre Superiora da sociedade, né? Ele mais ou menos falou, mas é uma coisa ensaiada, é um teatro, né? Da parte dele, né? O que demorou muito, isso que realmente impressiona, né? Literalmente, desculpa o trocadilho, é um gol de bicicleta para a Oprah, né? Para ela foi um gol de bicicleta ter conseguido essa entrevista com o Armstrong, né? Agora, o outro caso, que para o Brasil... Esse é mais bizarro. É mais bizarro, é mais inacreditável, porque aí é coisa de jornalista. Como que a imprensa americana caiu na cascata de um jogador de futebol americano, de Notre Dame, onde eu morei? Não está claro, não. Não, deixa eu chegar lá, eu vou chegar lá. Ele chama Theo, T-E com... Tem um nome com apostrofado, não é raro isso, esse negócio de ter apóstrofo. Em Samoa, não. Na Samoa é comum. Ele é de Samoa. Lá é comum. Na Samoa, lá não passa hoje. Os nomes têm apóstrofo. Tem apóstrofo. E é o seguinte, para encurtar a história, eu não sou tão bom orador como o Ingersoll. Ele, antes dos jogos, num jogo importante, ele teve anúncio para fazer para a nação. Acabou de morrer minha avó e minha namorada, né? Todo mundo acreditou na história da avó. Da namorada era uma história estranha. E foi indo. E agora, depois de uma investigação da imprensa, depois que a imprensa comprou essa história, se descobriu que a namorada é imaginária. O debate agora é se ele foi vítima de um golpe, de uma tramóia, ou se ele é cúmplice nessa. Agora, seguramente, a imprensa americana foi cúmplice porque não investigou desde o começo, não checou nada. E número 2, o departamento atlético da universidade, que é um grande negócio, realmente foi cúmplice, porque ele já tinha revelado para a universidade que não existia, que ele descobriu que não existia namorada, e ela manteve a história por um tempo até o final do campeonato. A história está um pouco confusa ainda. Diogo, imprensa na Europa deu ouro alemão nas manchetes. Quem é o dono do ouro roubado? Você sabe? Que eu saiba, é dos próprios alemães, né? Eles mandaram para os Estados Unidos e para a França e para a Inglaterra o ouro, porque eles tinham medo de uma rapina soviética, mandaram boa parte do ouro para lá e agora eles estão repatriando uma parte desse ouro, todo o ouro que está na França e 30% das reservas, são 50 mil barras de ouro, eles vão repatriar em 8 anos. É um transporte, que exige uma infraestrutura assustadora e agora
Eles vão ter esses 150 bilhões de euros ali na casa deles, em Frankfurt. A parte mais fundamental, o Diogo não comentou, é que da mesma forma que eles mandaram inicialmente por medo da rapina soviética, hoje eles estão com medo da rapina francesa e americana. Esse é o relevante. Na verdade, o Brasil na imprensa os deputados disseram, a gente tem certeza que esse ouro ainda está lá? Os deputados alemães. O Brasil na imprensa é com você, Ricardo. A Economist diz que Dona Dilma não é uma pessoa religiosa, mas reza pela chuva. E a revista informa que os números do Brasil estão errados. Quais números? Bom, a respeito da religião da Dilma, aparentemente, se Deus não é brasileiro, ele entende português bem, porque ultimamente, as 2 últimas semanas, tem chovido para burro, os reservatórios estão enchendo. E a respeito dos números, a Economist está absolutamente correta. Quer dizer, o Brasil fez uma maquiagem horrorosa dos números fiscais para supostamente atingir a meta de superávit. Que a revista diz com toda a razão, é que teria sido não só mais honesto, mas mais eficiente do ponto de vista de credibilidade, admitir que não se atingiu o objetivo, porque na realidade esse objetivo talvez nem sequer fosse tão necessário, mas o governo brasileiro não teve a coragem de fazer isso. Olha, o Brasil na imprensa também é violência e falta de segurança. O massacre na escola de Newtown foi há um mês. Temos uma carta de uma brasileira chamada Tatiana Gonçalves, que mora na Flórida, e recebeu uma carga de e-mails e telefonemas enorme sobre os perigos da vida americana. A Tatiana ficou indignada com a carta. É longa, mas pode ser resumida num parágrafo, onde ela pergunta: o Brasil é um país seguro e organizado, né? É hora de voltar. A revista sobre o histórico, sobre a história do Brasil, agora também em vídeo. Caio? É uma revista interessante, o seguinte, ela tem uma circulação, uma tiragem grande, 150 mil exemplares. É a terceira maior tiragem de revista de história do mundo, depois de uma revista alemã e uma americana. E cerca de 120 mil exemplares são distribuídos de forma gratuita em escolas públicas e 30 mil vendidos em banca. Eu acho bom, para um Brasil de grandes, país de grandes ignorantes como todos nós, um pouco de história acho que ajuda. E é um bom texto. Não, um bom texto. E esses temas são bons, né? E a história do Brasil, a gente já mostrou aqui também a história do Brasil. Na imprensa, do Observatório da Imprensa, cobre desde 1808, com a imprensa régia e o Correio Brasiliense, aos porões da ditadura e a redemocratização do Brasil. O projeto marca 15 anos do programa na TV. O Observatório passou outros 2 anos antes na internet. Quer dizer, já teria 17, né? Já tem 17. Será que vai pegar a nossa conexão? Faz 20. Não, eles vão colocar um caco no primeiro vídeo, imprensa régia, e nós vamos estar junto ali com a imprensa régia do Dom João VI ali, o Manhattan Connection, patrimônio histórico. E uma dica que é o Brasil com cedilha. É o site do Moacir Japiaçu, que corrige e esclarece a imprensa com S, ou são 2 S? Esse me pegou. Esse me pegou, não sei. No próximo bloco, um documentário que fez 49 anos e continua para cima. 56 up. Agora, o assessorista Pedro, no elevador que só sobe. A chegada da arte abstrata no início do século passado foi uma das maiores revoluções culturais dos últimos tempos. Agora, o MoMA dedica um andar inteiro aos artistas que tornaram esse acontecimento possível. A gente veio conferir. So, Leah, nobody argues how revolutionary abstract art was in the beginning of last century. What triggered it? Quando eu perguntei para Leah Dickerman, curadora da exposição, o que iniciou esse fenômeno no início do século XX, ela disse que o mundo estava cansado de tanta arte figurativa e que uma mudança era absolutamente necessária. Além disso, ela também mencionou que, apesar da arte abstrata só ter atingido sucesso no Ocidente nessa época, a arte oriental já respeitava esse estilo há séculos. É possível encontrar prova disso em obras chinesas, egípcias, japonesas, dentre outras. Esse quadro atrás de mim foi um verdadeiro divisor de águas, tanto na carreira do Picasso quanto na história da arte abstrata. Foi o primeiro quadro em que ele retratou uma mulher e um instrumento, e quando você olha para as curvas do quadro, você não sabe se elas estão vindo do corpo da mulher ou do objeto. O mais
relevante nessa exposição não é você escolher o que você acha bonito ou não, mas sim entender a importância que essa época teve na história da arte. Numa época em que quase tudo era arte figurativa, esses 84 artistas tiveram a coragem, a ousadia de tentar algo diferente ou de começar uma revolução. A exposição Inventing Abstraction fica aqui no MoMA até o dia 15 de abril. Você não pode perder.